E aí, pessoal do YouTube, aquela respirada bem grande assim para começar o vídeo, né? Eu sou o Linux BRS e vamos aqui começar o vídeo com os top de linha, é isso mesmo, com os flagships aí, com os carros-chefes aí de cada fabricante aí, né? Eu escolhi 3 da Samsung, eu escolhi um da LG, um da Motorola e 2 da Sony, certo? E vamos aqui às especificações, né? O porquê de cada nota aqui embaixo, entendeu? Aqui ficou um pouco mais segmentado as notas. Aqui, pelo fato das telas serem muito assim, questões de 0.1, 0.3, 0.5, eu fiz o seguinte: a tela, como é de 5, padrão, né? Por exemplo, quem teve 5.1 ganhou 0.1, quem teve 5.2 ganhou 0.2 e aí por diante, né? Quem teve 5.7, 0.7, certo? As telas aqui a gente já consegue ver que a resolução é, no mínimo, deveria ser, né? 1440 por 2560 Quad HD, mais temos o Z5 aqui que não é Full HD. E temos uma tela 4K aqui do Z5 Premium, né? Tela, nós teríamos que ter tudo no mínimo IPS ou Super AMOLED, mas nós temos uma LCD aqui do X-Force, né? Que coisa, né? A Motorola aí economizando nas telas, esbanjando o hardware e economizando na tela, né? Memória RAM, nós temos aqui a partir de 3 GB, não tem mais 2 GB, entendeu? A partir de 3 GB, o correto seria 4 GB, né? Mais memória de armazenamento, eu acho que deveria ser no mínimo 64 GB, mas nós temos dois aqui com 32 GB, né? Micro SD, eu acho que todo mundo deveria ter, mas nós temos aqui os 3 da Samsung que aboliram, né, o cartão micro SD. Processador, não vou contar, levar em consideração. Android no mínimo 5.0, todo mundo obedece esse padrão. Câmera frontal no mínimo 5, também todo mundo obedece esse padrão. A câmera traseira para mim no mínimo deveria ser 21 megapixels, mas tivemos 4 aqui com 16, entendeu? Mas aquela coisa, megapixel não quer dizer qualidade de câmera, o conjunto óptico sim. Gravação em 4K é padrão. Rádio, não vou falar se é obrigatório ou não, mas quem tinha ganhou o seu pontinho. A GPS com GLONASS obrigatório, todo mundo tem. E bateria no mínimo 3.000 mAh, o único que fez feio aqui foi o S6 Edge, pessoal. E vamos aqui as pontuações, né? Teve gente aqui que não teve o preço, por exemplo, o LG V10 e o Z5 Premium não tinha preço até o momento, e esses são os preços a partir de, ou seja, a partir de R$ 2.400 até R$ 5.000 aí, que provavelmente é 4.000 e alguma coisa o Z5 Premium, né? Então vamos lá, né? Nós tivemos aqui, pessoal, o seguinte: o Note 5, eu não coloquei aqui o Nexus 5, né? A nova linha Nexus 5 e a nova linha Nexus 6, que seria o 6P e o 5X. Não foi colocado aqui, tá? E também não entra o Xiaomi, porque são celulares aqui, provavelmente que serão lançados aqui no Brasil, tá? Então vamos lá. O primeiro que teve destaque aqui foi o LG, novamente, né, no outro de até R$2.000 foi o LG G4, o LG novamente aqui esbanjando aí, né, esbanjando hardware, né, esbanjando aí um pouco sendo um pouco em destaque, né, em primeiro lugar com 14.2 pontos, ele ganha muito pela tela, pela resolução que é no mínimo Quad HD, né? A Sony deveria ter colocado aqui, minha bronca é essa, né? Quad HD, tela IPS, no mínimo 4 GB, 64 GB, basicamente mantendo aí o padrão, né? O micro SD sim, apesar de ele ser um acho que ele não é um quad-core aqui, eu coloquei errado, ele é um hexa-core, né? Android 5, câmera frontal de 5, apesar de ser 16, tá bom, né? Se o conjunto óptico for bom, né? 4K, não precisa de rádio, mas mesmo assim ele não ganhou pontos, né? A GPS GLONASS e 3.000 mAh, ou seja, ele cumpriu um padrão de mercado aí, que seria o
o carro-chefe, né? Eu achei que bom demais, entendeu? Então ele teve a melhor constante aí de todos e por isso que ganhou em primeiro lugar. Em segundo lugar, pessoal, nós tivemos aqui o Z5 Premium, que ele, na minha opinião, pecou em memória RAM e memória de armazenamento. No restante ele foi muito bom, foi excelente. Se ele não tivesse pecado nesses dois quesitos aqui, ele teria feito no mínimo aqui mais um ponto aqui e mais um ponto aqui. Ele iria para 15.5, ou seja, ele ganharia do LG V10, né? Mas não foi esse o caso, certo, pessoal? Mas ele se saiu muito bem. Ele não tem preço, mas parece que vai passar dos 4 mil e pouco, ou seja, acaba se tornando um custo-benefício muito alto, assim como o da LG também provavelmente vai ser um custo-benefício altíssimo, certo? Em terceiro lugar vem o S6 Edge Plus, que é o nada mais do que o S6 com as bordas, né? Com o ganho das bordas arredondadas aí. Ele também cumpre mais ou menos igual ao LG V10, né? Ele justamente perdeu um ponto inteiro aqui por causa do cartão microSD, certo? Mas ele manteve também uma constante aqui em relação ao LG V10 e ele sai por R$3.000. É um custo-benefício alto. Todos aqui o custo-benefício é alto, mas pode existir um que vale mais a pena? Pode. Por exemplo, o S6 é um que vale a pena por ter uma pontuação alta, por ter uma constante bacana, mas ele peca no micro SD, certo? Juntamente com o Note 5 também, se ele não tivesse pecado no micro SD, ele ficaria também junto com o LG V10. Ele também é um bom custo-benefício, melhor ainda que o S6, porque ele sai por R$100 a menos, né? Mas também pecou no micro SD. São dois celulares aí idênticos, né? Só que o Note 5 ele tem a caneta, né? O S6 Edge Plus ele tem as bordas curvas, né? Então um tem um benefício em relação ao outro, certo? Então esses dois, terceiro lugar, eu acho que está numa posição muito bacana. Em quarto lugar, pessoal, vem o Moto X Force, que é o lançamento aí da Motorola, sai por R$3.100. É um bom custo-benefício? É um bom custo-benefício, só que ele tem uma tela menor em relação aos outros. Ele tem uma tela de padrão LCD, que eu não gostei. 3 GB de memória, entendeu? Pode fazer alguma diferença? Eu acho que não, porque ele roda Android quase puro, né? Então não faz muita diferença. Tem um conjunto de bateria muito bacana, né? Uma potência de bateria, melhor dizer, uma potência de bateria melhor. Filma, tem fotos em 21 megapixels, tá certo que tamanho de megapixel não quer dizer qualidade, sim, o conjunto ótico, como falei para vocês, mas ele peca nisso. Não tem uma tela IPS no mínimo, 1 GB a menos de RAM, tá? É nisso que ele peca, mas num outro conjunto ele é muito bom, por exemplo, em câmera, em bateria, ele é muito bom, certo? E ele também tem aí o padrão de 64 GB de armazenamento. E a tela dele é um pouquinho menor em relação aos outros que ficaram em primeiro e segundo lugar. Primeiro e terceiro lugar, 5.7. E um pouquinho menor em relação ao o Sony Z5, que tem a 5.5 de tela. Certo? Vamos agora aqui ao quinto lugar, que é o Zenfone. Eu com Zen porque começa com Z, né? Não, é Sony Z5. O Sony Z5 ele perdeu pontos por causa da resolução, memória RAM, memória de armazenamento, entendeu? Tudo isso. Poxa, podia ter 64 e 4 GB aqui e uma telinha menor. Só que ele ganharia mais 3 pontos. Ele ia para 15.2, ou seja, ele passaria até o LG V10, entendeu? Tudo isso eu falo porque o LG V10 acaba se tornando a referência, tá? Se não tivesse perdido pontos, certo? A própria LG aqui, né? O V10 ele ganharia, por exemplo, mais meio ponto se fosse câmera de 21, certo? E ele estaria muito bem e ganharia mais meio ponto se a tela fosse 4K, igual ao Z5 Premium.
meio ponto mais meio ponto seria mais, ou seja, 15,2. Mas não foi o caso, entendeu? Foi um que saiu, como falei para vocês, muito bem. Eu estava vendo aqui o Sony, né? Então ele pecou nesses requisitos aí. Mas em câmera é muito boa. Que mais que é bom? O Android é atualizado, certo? Padrão, o resto é padrão. Tirando memória aí, memória e de armazenamento, tela e memória RAM, excelente. Para quem quer uma tela menor, não quer uma tela muito grande, 5.5 já acho muito grande, 5.2 tá ali meio termo, mas tudo bem, tudo bem. E em último lugar, né, que acaba, ao meu ver, acaba se tornando um custo-benefício muito alto, né, é o S6 Edge, que tem uma tela menor, ele não vem com micro SD, o Android dele ainda é o 5.0, apesar, né, ele perdeu aqui meio ponto porque eu fiz a diferença, porque todo mundo tem 5.1.1, tem que ser justo também, né? E ele está com 5.0. E a bateria também ele peca em 2.600 mAh. Se ele não tivesse pecado, por exemplo, na memória RAM aqui, ele tem 128 GB de memória de armazenamento. Eu li de novo, eu fui no site, vi de novo, falei, caramba, 128 GB, isso mesmo. Mas se for 128 a esse preço, acaba se tornando até um custo-benefício bacana. Mas se for o de 32 e 64, já não vale mais a pena, tá? Perdeu pontos em tela, memória RAM, mas ele ganhou pontos em memória de armazenamento, perdeu pelo Android, certo? E perdeu um pontinho aqui na câmera traseira. E também pela bateria que não pontuou porque foi abaixo de 3.000 mAh. Por isso que fez 11.1. Se ele tivesse feito pelo menos aqui um pontinho em bateria e micro SD, ele já teria ganho mais 2 pontos, seria 12.2. Ele ficaria aqui junto com o Zenfone 5 e se tornaria realmente um melhor custo-benefício, né, em relação ao Z5. Mas no contexto geral, pessoal, o melhor custo-benefício que eu vejo ainda é o LG V10, pessoal. Então esse, sim, melhor custo-benefício. Depois viria a linha aqui da Samsung, que seria o S6 Edge e o Note 5. O Z5 Premium, apesar dele ter ficado em segundo lugar, ele vai vir com um preço muito alto e um custo-benefício alto. Então, eu, de imediato, se fosse para escolher entre esse e um S6 Edge e um Note 5, obviamente seria da Samsung, não da Sony, porque vai ter um custo-benefício muito alto, entendeu? Eu não preciso de tudo isso de tela Quad HD tá bom, tela 4K tá bom, estaria bom. Mas ele tem as mesmas funcionalidades praticamente em relação ao outro e vai custar basicamente aí R$ 1.200 a menos, entendeu? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Provavelmente esse aqui seja o último vídeo que eu estou fazendo da série, que é esse aqui dos flagships aí, né, dos carros-chefes aí de cada fabricante, entendeu? Preços de 2.400 a 4.000 e poucos reais aí, entendeu? Custo-benefício muito alto, mas existe aí os que valem muito a pena. Tá bom, pessoal? Eu não sei se o da LG, se também chegar aí, eu esqueci de falar, se chegar aí aos seus 3.500 aí também, ele se torna um custo-benefício alto, entendeu? Aí, como eu falo, aí é migrar para os celulares da Samsung, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, seu joinha aqui é muito importante para o canal. Obrigado, até mais e falou, pessoal!